E o Ministério da Economia divulga nota e projeta queda de gastos e da dívida pública na gestão Bolsonaro. Segundo a pasta, o Brasil não está quebrado e informou que dívida com organismos internacionais deverão somar 1 bilhão e 230 bilhão de dólares em 2023. O Ministério da Economia informou neste domingo que os gastos e a dívida pública deverão registrar queda na gestão do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com nota divulgada à imprensa, o nível de despesa em proporção ao produto interno bruto deve encerrar o ano de 2022 em 18,7% do PIB, contra 18,8% em 2018, último ano do governo anterior. Já a projeção para a dívida bruta do setor público, indicador olhado com atenção por investidores internacionais, é de 74% do PIB no fim deste ano, contra 75,3% no fim de 2018. As declarações de que o Estado brasileiro está quebrado não são compatíveis com a realidade, diz o Ministério da Economia. Lembrando que deverá ser registrado neste ano ainda o primeiro superávit nas contas do governo em 8 anos. O saldo primário indica que o governo deve gastar menos do que a arrecadação do ano, sem contar as despesas com a dívida pública. Apesar do resultado positivo estimado para este ano, economistas avaliam que essa melhora é pontual, pois as contas voltarão ao vermelho em 2023. Segundo a proposta de orçamento do ano que vem, enviada no final de agosto ao Congresso Nacional, a estimativa para 2023 é de um rombo de 65 bilhões e 900 milhões de reais. Agora são 6h28. Repita. 6h28. Bom, o agronegócio supera as adversidades e terá uma nova safra recorde em 2023. A reportagem no Jornal da Manhã de Marcelo Matos. A tempestade perfeita ocorreu. Seca, geada, chuva, pandemia, dólar, guerra, aumento nos insumos, logística. Mas o agronegócio brasileiro reforça sua resiliência, com nova safra recorde em 2023. A empresária do setor, Carol Curimbaba, analisa a expectativa positiva da produção nacional. Apesar de tudo isso que a gente sabe como é duro empreender no campo aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil a gente sabe como é difícil, mas mesmo assim vai ser um ano bom. É um ano com muitas adversidades, mas um ano bom para o negócio e uma expectativa melhor ainda para 2023. A inflação dos alimentos chegou à mesa dos brasileiros e impulsionou o IPCA em 2022 ao lado dos combustíveis. Carol Curimbaba avalia o movimento de preços. A gente acredita que os preços vão ficar relativamente altos por toda essa crise mundial que vem, né? Uma crise forte. Os grandes países que não viam inflação há décadas, Estados Unidos, Europa, estão vendo uma inflação forte. A gente pôde perceber nesse último ano. A gente acredita que elas vão se manter. Os juros vão continuar alto, né? O dólar também com certa volatilidade aí. A guerra não está dando muito sinal de que vai acabar. Então, em um mundo tão incerto assim, o Brasil ainda conseguiu segurar as pontas. Ali foi uma força-tarefa de público e privado junto ali segurando as pontas, especialmente do setor produtivo, do setor do agronegócio. Mas o impacto das variantes negativas foi sentido por muitos produtores que têm dificuldades para manter suas culturas no campo, explica o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi. Quando a gente fala de agro no Brasil, a gente tem alguns players que são grandes players, mas o crédito para o agronegócio ele é ainda muito complicado no Brasil. Eu vejo que o mercado financeiro ainda, né, em 2022 não entendeu direito como é que funciona o agronegócio brasileiro, né? Então, a gente entrando no dia a dia desses produtores rurais, crédito com prazo safra, né? Ou seja, o cidadão planta milho, ou seja, ele tem que ter um crédito que acompanhe o prazo da safra dele, que são 9 meses, 1 ano. Esse tipo de crédito, há pouco tempo que a gente foi ter realmente no Brasil, que atenda definitivamente os produtores rurais. Então, muita gente ou passou apertado e ainda está sofrendo essas consequências, ou quebrou. No ambiente desfavorável nos Estados Unidos e Europa em 2023, Hugo Garbi destaca o impacto ao Brasil. Uma crise econômica na Europa, nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo,
as famílias, né, que são os consumidores finais, eles vão deixar de consumir bens de produção de consumo, ou seja, geladeira, carro, enfim. O agronegócio não, o negócio, ou seja, a alimentação, né, de uma forma geral, ela é o último item a ser substituído pelas famílias. Então, a não ser que a gente tenha uma crise muito profunda em termos globais, o que não é provável, né? Ou seja, a gente pode ter uma recessão nos Estados Unidos, sim, é provável que a gente tenha uma recessão na Europa também, mas nada muito profundo. O IBGE prevê uma safra de 293,6 milhões de toneladas para 2023, um avanço de 11,8% sobre 2022. Na projeção para grãos, cereais, leguminosas, oleaginosas e uma nova safra recorde.